Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma receita dos anos 50 com as instruções super confusas e vamos ver o que dá. Vem comigo! A ideia de fazer o vídeo de hoje surgiu depois que eu vi um vídeo da Tupá Guerra, que ela é uma historiadora e ela faz podcasts e ela fez um trabalho muito interessante fazendo uma receita do século XIX de biscoitos de araruta, biscoitos de araruta, que eu vou deixar linkadinho para vocês assistirem, que ela fala sobre a história da araruta e tudo, que é muito legal fazer esse resgate dos ingredientes de receitas antigas. E aí eu tive a ideia de pegar este livro aqui que eu tenho, que é uma preciosidade, que pode parecer que não, porque ele está super detonado, mas eu tenho o maior carinho por ele. E ele é uma edição de 1951 e ele já é a 27ª edição desse livro. Então, a não ser que a cada vez eles adicionassem receitas novas, a gente pode presumir que essas receitas que tem aqui são mais antigas ainda do que 1950. E aí eu peguei uma receita aqui que tem ingredientes que são fáceis, comuns da gente encontrar hoje em dia, e a gente vai seguir o que ela tem aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aquilo que eu sempre falo, já fiz vídeo falando sobre como medir as coisas em xícaras, em gramas, vantagens, desvantagens. E aí aqui a gente vai fazer uma receita que é medida em pires, e a gente vai descobrir o que é isso, que o processo não está bem descrito, temperatura de forno, tempo de forno, como deve ficar, nada, então a gente vai fazer no chute e vamos ver o que dá. É o biscoitinho de farinha de milho, que ele pede 2 pires de farinha de milho e 2 de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar. Aí minha dúvida é, se tem balança para medir a manteiga e o açúcar, por que não tem balança para medir a farinha e o fubá? Que agonia dessa falta de padrão, mas tudo bem. 4 gemas, reúne-se tudo, amassa-se bem e fazem-se os biscoitos, ou seja, junta, amassa, faz. Que vão ao forno em tabuleiros untados e forrados com papel. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da receita não ter essa descrição tão precisa. Como eu sempre falo aqui para vocês, uma boa receita vai ter tempo de forno, como esse forno deve estar, que textura deve ficar, como as coisas devem ser misturadas, e isso aqui é simplesmente mistura e faça e etc. Por quê? Porque esse tipo de livro aqui, naquela época, era feito mais como uma questão de reunir receitas. Reunir listas de ingredientes, reunir esse tipo de coisa. Porque presume-se que a pessoa que está fazendo já tem uma experiência ou tem uma pessoa ao lado dela que está ensinando, que tem essa experiência, que tem essa noção, que sabe como que esses biscoitos devem ficar. A gente não tem isso. Então vamos lá, vamos fazer a receita e vamos pensar no que é esse pires. Eu dei uma pesquisada e encontrei, assim, no Data Opinião, que um pires de farinha e de fubá tem mais ou menos 40 gramas. Eu fiz um teste aqui e deu certo com esse pires aqui que eu tenho, considerando que é um pires de xícara de chá e não um pires de xícara de café. Então vamos pensar que é esse pires aqui e vamos medir ali. Mas pelo que eu vi dá mais ou menos 40, 45 gramas. Então, como eu falei pra vocês, as instruções não estão claras, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer de qualquer forma. Eu presumo, apesar da receita não dizer isso, que essa manteiga seria misturada e batida primeiro com o açúcar e as gemas para dar uma aerada e dar uma unida nesses ingredientes antes de adicionar os ingredientes secos. Então, eu vou fazer isso, apesar da receita não dizer. Outra coisa que a receita não diz, mas que eu presumi, é que essa manteiga vai estar macia em temperatura ambiente, porque se ela estiver gelada, ela não vai se unir aos ingredientes, e se ela estiver líquida, a textura desse biscoito vai ficar muito complicada para a gente mexer, fazer bolinhas, etc. Então eu deixei ela bem cremosinha em temperatura ambiente e vou trabalhar com ela a partir disso. Então eu vou misturar aqui a manteiga, o açúcar e as 4 gemas, que eu já deixei aqui separadinhas, e a gente vai misturar isso, dar uma batidinha de leve, pensando que não temos batedeira elétrica, não temos fouet, talvez não temos grandes ferramentas, equipamentos, então a gente vai fazer isso com uma colherinha mesmo, de forma bem simples, bem básica. Esse pires aqui que eu tenho, ele não é muito fundo, mas lembrando aquilo que eu sempre falo sobre medir em xícaras, a gente não vai fazer um topinho, a gente vai deixar ele mais retinho, e isso aqui deu 45 gramas, então tá de acordo com aquela informação que eu tinha encontrado, então eu vou seguir 45 gramas equivalente a um pires de fubá. Os ingredientes não têm o mesmo volume, o mesmo peso, não são exatamente a mesma coisa, mas farinha e fubá são similares e nesse caso aqui é a mesma quantidade, fica próximo e vai dar tudo certo.
Então agora que a gente já adicionou os ingredientes secos, a gente vai misturar essa massinha e vamos ver que textura que ela fica pra gente enrolar e assar depois. Então, essa é a nossa massa pronta, misturadinha. Ela fica uma massa, parece massa de cookie, mais grossinha, tá? Ela não é uma massa durinha. E outra coisa que a receita não indica, mas que talvez seria interessante nesse caso, seria gelar essa massa antes de assar. Então, como eu tô fazendo isso pela primeira vez, eu vou fazer alguns testes. Eu vou fazer algumas bolachinhas maiores, outras menores, em formatos diferentes e vou fazer parte delas geladas e parte delas em temperatura ambiente. Claro que considerando que era uma receita de 1950, muita gente nessa época não tinha geladeira, então refrigerar não era uma opção. Mas como hoje é mais comum, eu vou ver se fica melhor assim e passo para vocês. Então eu coloquei para assar 180 graus, que foi uma temperatura que eu presumi que seria adequada, porque também não está indicado. Eu fiz alguns maiorzinhos com 30 gramas, que foi de uma colher de sopa, o de 10 gramas, que foi com uma colher de chá, e alguns que eu fiz com um saco de confeitar. E o resultado que nós tivemos com a fornada que eu coloquei direto depois de fazer os biscoitinhos, eu acredito que o termo técnico para isso seja que ficou uma nhaca. Vocês podem ver aqui que tudo se esparramou, se juntou, virou um cookie monstro e é isso. Então, os que eu coloquei para gelar assaram sim um pouco melhor. Porém, algumas teorias que eu tenho realmente a ideia do biscoitinho é ele ficar esse disquinho chato mais crocantinho. O que eu achei que ficou com o melhor resultado foi esse de 10 gramas, que ele ficou bem crocantinho, ele ficou parecendo assim um crocante de fubá. Ficou super gostosinho, ele é super saboroso, tem gostinho de fubá. Esses maiorzinhos, o miolo fica um pouquinho mais macio, só que eu gostei desse pequeno porque pelo tamanho dele, ele assa por igual. Então ele ficou todo douradinho, ficou todo bem saboroso, bem gostoso. Então assim, não é uma receita difícil, é uma coisa fácil de se fazer em casa. Pelo teste que eu fiz, nesse tamanho aqui, ele vai super bem. Então é uma coisa que vocês podem fazer em casa e é o tipo de coisa que você vai beliscando com um cafezinho, isso que vai longe e vai acabar rapidinho. Então essa foi a nossa experiência fazendo uma receita com instruções pouquíssimo claras, sem saber o que esperar, sem saber do forno, sem saber de nada nessa vida. Ficou gostoso, mas é o que eu sempre falo pra vocês. A gente precisa ter experiência para entender o que uma receita está pedindo e se você tem pouca experiência, a receita tem que estar clara, tá? Então, quando vocês forem buscar receitas de biscoito, de bolo, de qualquer coisa, procurem aquelas que os ingredientes estão bem descritos, que a forma de preparar está bem descrita, o tempo de forno, temperatura de forno. Isso tudo vai ajudar você a ter um resultado mais feliz e não ficar chateado que seus cookies, biscoitos ou qualquer coisa saíram todos juntos na assadeira. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa aí seu comentário, diz o que vocês acharam de fazer essa receita lá de antigamente e dá uma olhadinha lá no meu Instagram que eu fiz um post falando sobre a diferença sobre bolacha e biscoito e essa discussão que divide o Brasil.